136º dia dos 1000 dias de kimono. Estamos em São Paulo, no Itaim, na academia MXT, com o sensei Max Trombini. Sensei. Obrigado pela oportunidade, professor Altair. Já vejo o trabalho que o senhor faz em relação ao processo de exame de graduação, didática do judô, é um estudioso do judô. Também é um privilégio estar aqui hoje, podendo passar um pouco da minha história, um pouco que eu acumulei de conhecimento aí nesses mais de talvez 40 anos aí, desde garoto, né? Na verdade, como é que a luta entrou na minha vida? Minha mãe era empregada doméstica, né? Só morava eu, a minha mãe e meus avós maternos. Meu pai, imigrante italiano, acabou tendo um parque de itinerantes e diversões, saiu com o parque pelo mundo e nunca mais o vi. Então minha criação ficou por conta do meu avô materno e a minha mãe. Nós tínhamos uma vida bem simples naquela época, uma vida bem humilde. A gente morava numa periferia, no morro de Ubatuba, chamado Morro da Pedreira. Ubatuba, um grande abraço, minha paixão, minha terra natal. Me orgulho no termo caiçara, que muitas vezes as pessoas acham pejorativo, mas eu tenho orgulho em dizer que eu sou um caiçara. E eu vivi algumas dificuldades quando, com 11 anos, o falecimento do meu avô, só ficou eu e minha mãe. E aí comecei a sentir a falta do meu pai, até eu não sentia, porque meu avô supria essa necessidade. Com a falta do meu avô, eu acabei ficando um pouco revoltado com a vida, né? Eu pensava, poxa, aonde eu moro, tudo que eu tenho, aquela cobrança, né? Vendo outros meninos na escola e tudo mais. E então comecei a brigar muito na escola. Eu lembro de um momento de muita revolta. Eu acho que as lições do meu avô foi um homem sempre amante muito da coragem, da honra, né? Então, aquela coragem, eu acho que o que é veneno? Tudo em excesso, né? Comida em excesso, né? A diferença do remédio de veneno é a dose. E eu acho que naquele momento a dose de coragem, de tudo que eu deveria levar para um caminho melhor, começou a descambar em brigas e revoltas. Até que eu machuquei um menino seriamente no colégio e a diretora ia me expulsar. Minha mãe foi até o colégio para ver isso. E não tinha jeito, ela falou, vou dar a última chance. Mas eu pensava, né, na hora que a diretora estava falando, pode me dar a última chance, amanhã eu venho aqui e brigo de novo, né? E não era muito um amante de escola. Eu falei, brigou, se vai me mandar embora vai ser ótimo, já não preciso vir para a escola mais, né? Então as ideias totalmente erradas na cabeça, sabendo que o estudo é uma coisa tão importante para a pessoa. Minha mãe voltando para casa, não é a minha intenção no vídeo desse falar sobre religião, né? Eu falo de espiritualidade, então eu acredito realmente em um ser maior, em Deus. Uma pessoa encontrou minha mãe e falou, poxa, o que aconteceu? Você deveria estar trabalhando, está aqui? Eu fui no colégio, esse menino brigou pela 20ª vez só nesses últimos tempos e ela quer ser expulsa. Deu a última chance para ele, não sei o que fazer. Põe no judô. Minha mãe, uma empregada doméstica, vindo do interior paulista, cidade de Redenção da Serra, nunca ouviu falar. O que é isso, judô? É um esporte de origem japonesa e tal, que melhora muito na disciplina. Aí, minha mãe, num ato de desespero, falou, onde fica a academia? Na rua Coronel Dominiciano, ali no número 700, perto do aeroporto. Sei bem onde é. Então vamos lá. Chegou lá, a aula sempre começava às 6. E eu saí da escola depois do almoço, mas mais uma vez eu digo, milagre, coincidência. Lá estava o professor naquele dia e falou, vocês nunca iam me encontrar aqui, uma hora dessa eu estou na minha padaria. Mas por um acaso, o que aconteceu? Esse meu filho tem brigado muito na escola. Ele falou, poxa, aqui eu adoro brigões. Brigão é que eu gosto aqui, porque daí eu transformo ele e fica disciplinado. Agradeço meu sensei, né, professor Josinho, meu primeiro professor, que me ensinou o quê. E ali, quando eu entrei naquela academia, eu senti algo diferente. Eu lembro que eu vi a foto do professor Canu. Na minha academia eu busquei a mesma foto nas medalhas para colocar, para ter essa recordação do professor Canu. E meu avô era um homem careca e de bigode, só que brasileiro. Você vê a foto, fiz um quadro, parece até que... Aí eu olhei e lembrei do meu avô, né?
E aquilo me confortou, eu sentia muita falta. Eu buscava meu avô em tudo. E eu entrei na academia, me identifiquei, né? Eu lembro que o professor perguntou, olha, você vai comprar um kimono. A minha mãe, kimono? Né? O que é um kimono? Ah, uma a roupa. E ele mostrou. Aí ela falou, pô, ele já tem. Eu disse, minha mãe, doidona, eu tenho aonde que eu tenho isso? Aí ela voltou no caminho e falou, eu conheço uma senhora chamada Dona Ana, ela costura. Aí pegaram aqueles sacos de... Eu tô falando isso não é para me diminuir, que esse kimono, mas assim, foi a minha história. Então, eu acho até engraçado, fez daqueles sacos de fazer pão, antigamente, e fez um kimono. Ficou muito bom, só que a gola era um pouco fina demais, queimava no começo aqui, até acostumar o pescoço. Mas comecei, e a minha maior paixão era por jogar, né? Eu adorava buscar o cara decolar, eu não gostava de jogar, eu gostava de decolar lá em cima, era uma paixão minha, eu tinha prazer em fazer a pessoa decolar, né? Sempre gostei disso. Aí eu pensei, a minha mãe pensou, poxa, se você... Minha mãe tinha que pagar 3 meses de mensalidade. Ela tinha no envelope o salário. Eu lembro que se sobrou uma nota naquele pacotinho dela, foi muito. Ela pensou e pagou. E a gente saiu. Depois de 3 meses, o meu professor mandou uma carta, fazendo uma cobrança da mensalidade. Aí ela falou, poxa, você nunca mais brigou na escola. Porque eu tinha medo de brigar e ela parar com o judô. Eu não posso brigar. Então os garotos que mexiam comigo lá, eu relevava. Eu falei, não, se eu brigar eu perco a academia, né? E eu fiquei apaixonado pelo judô. Aí eu fiquei 2 semanas sem ir. Aí esse professor sabia que eu gostava tanto, ele parou, ele tinha uma Kombi que ele entregava pão. Eu falei, o que aconteceu? Machucou? Eu falei, não sei. Minha mãe está com dificuldade, então logo eu consigo, eu estou tentando ver. Eu vendia camarão no mercado, eu estou juntando dinheiro para voltar. Ele falou, então eu vou fazer uma proposta. Você sempre chega mais cedo. Você arruma a academia, limpa a academia para mim e eu te dou a academia. Eu falei, pô, fechado. Está fechado, eu limpo a academia para você ser e tal. E assim eu vi que eu não pararia mais. E eu queria ser um atleta da seleção, né? Eu tinha esse sonho. Eu já estava ficando mais velho, 17, 18 anos aí, e judô de Ubatuba era um judô apaixonante, o professor que gostava e tal, mas não tinha, a judô não tinha tradição de formar os campeões, de uma técnica mais apurada. Foi então que eu ouvi falar de Bastos. Aí cheguei menino lá e estou até hoje, né? Até uma relação aí de 30 anos com o professor do Macaqueiro. E aquela relação, eu morava na casa dele, de ver como ele tratava a esposa, os filhos. Faltava um pouco de base familiar para mim, para eu entender como é que funciona uma família. Então isso, eu comecei a me espelhar, ele virou o meu herói. Sem ser o Macaqueiro, eu sempre digo que se eu pudesse nascer de novo, eu queria ter nascido filho dele, né? Porque com a paixão que ele tinha me ajudou, e a paixão e a vontade que eu tinha de ser campeão, só que ele nunca me enganou. Ele falou, você é velho, você está velho, difícil chegar. Difícil, você já está muito velho, já estava pegando 20 anos. Agora você começou a aprender judô. Porque eu tinha aquele judô de Makikong, não era um judô. Então até aprender esse judô de postura, eu tinha que reaprender tudo. É mais difícil do que aprender. Você tem que deixar os vícios, né? Mas eu sempre fui, eu nunca me entreguei. Falei, não, vou tentar até onde der. Fui um atleta mediano, consegui ter algumas passagens em sul-americano, em Argentina, mais, nada demais. E uma característica minha era o Neuasa, porque vocês são macaqueiro, me batia todo dia lá. E também pelo um grande amigo que era do Jiu-Jitsu, o Júnior, que era aluno do Marcelo Bering. Eu me juntei a essa equipe do Bering e fui aprendendo com um dos grandes nomes do Jiu-Jitsu brasileiro, que era o Marcelo. E através do Júnior, que era meu senpai, do Jiu-Jitsu. Hoje eu ainda continuo andando de judô e 6º grau de Jiu-Jitsu, né? 6º pela IBJJF, né? Então, a luta na minha vida, no primeiro momento, ela foi para transformar o menino.